Terceira Guerra Mundial, terroristas traumatizados, seu bolso será impactado, Pablo Marçal, paz e amor em debate, Bolsonaro brigando com o homem e temos também o Brasil piorando e o dólar caindo. O que tá acontecendo? Preste atenção que eu vou te explicar. Primeiro ponto, Terceira Guerra Mundial. Sim, a gente tá cada vez mais próximo se a gente já não estiver dentro. Por quê? A guerra econômica entre China e Estados Unidos é óbvia, já tá acontecendo. E cada um desses personagens tem seus representantes em guerras violentas, ataques reais. É só você olhar Ucrânia e Rússia. Quem que é de cada um? Rússia da China, Ucrânia dos Estados Unidos. Israel, Hezbollah, Irã e tudo mais. Israel, Estados Unidos, Hezbollah, Irã da China. Ou seja, já está acontecendo uma guerra. E por trás desses personagens tem China, tem Rússia, tem Coreia do Norte, tem outros países que é basicamente o eixo da ditadura. E da parte do outro lado tem Estados Unidos, Europa e os países que são democráticos. Ou seja, a gente pode considerar sim que já começou uma guerra, uma terceira guerra. Só que a diferença do passado, da Segunda Guerra Mundial, é que teve muita destruição, teve ataques realmente de forma relevante. Dessa vez está sendo ataques econômicos, ataques cibernéticos e estratégias um pouco menos danosa para a infraestrutura, que eu acho muito bom porque vai ajudar a prosperidade da humanidade, se não ficar destruindo infraestrutura que levam anos e décadas para ser construídas. Ou seja, isso vai impactar seu bolso. Por que, Floriano, vai impactar meu bolso? Porque basicamente tudo isso vai aumentar o custo das commodities do mundo, como você já pode ver aí o custo do petróleo voltando a aumentar. Aqui no Brasil já estava contratado uma queda, o seu combustível ia cair uns 10 a 15% em 2, 3 meses se o petróleo fosse aí por 65 dólares, que era o caminho que estava indo. Chegou a bater 68 dólares em 2 semanas, ou seja, realmente a gente tinha a possibilidade de gerar um grande ganho para a nossa economia e para a economia mundial como um todo. Só que isso foi descartado após o ataque de Israel a Hezbollah. E o Hezbollah parou de brincar, parou de ficar sinalizando, ele quer causar dano em Israel nesse momento. Como assim, Floriano? Basicamente, os outros ataques que Israel fez e todos os conflitos anteriormente, o Israel batia e basicamente o Hezbollah dava um somebody love ali pra fazer uma encenação pra sua base, falando, cara, eu sou forte, eu sou robusto. Peguei e enviei 2.000 drones, só que enviou drones de forma lenta, enviou de uma forma que Israel poderia se defender. Mas o ataque que está acontecendo nesse exato momento, não. O Hezbollah quer causar dano e está causando. Conseguiu liquidar, finalizar a vida de 8 israelenses que estavam num prédio, explodiu carros. Os israelenses, acho que 1/8 ou 1/4 da população israelense foi dormir no bunker. Se realmente querem causar dano e estão conseguindo. Isso deve levar a uma escalada, porque Israel já mandou muito equipamento militar para a fronteira do Líbano. Imagina Israel entrando de forma militar no Líbano, uma escalada gigantesca na guerra, o que deve pressionar ainda mais o preço do combustível para cima, fazendo você pagar mais caro no seu custo de transporte. E como todos os alimentos no Brasil são, todos não, mas 90% é transportado através de combustível fóssil, ou seja, de petróleo, a gente vai ver uma inflação subindo e um Brasil que já não tá lá tão bem das pernas, mas o dólar tá caindo e eu vou te explicar o porquê. Mas antes disso, vamos olhar aí o Pablo Marçal, paz e amor, brigando com o Bolsonaro. Basicamente, o Pablo Marçal já está roubando o bolsonarismo do Bolsonaro. O Bolsonaro cada vez se prova, se coloca em uma posição mais fraca. Quando ele foge do país depois de perder, quando ele abandona a galera que foi presa e vários outros pontos, isso machucou muito a imagem dele. E a fidelidade do bolsonarista cada vez caiu e ficou mais no discurso. Como assim no discurso? No sentido de, sou conservador, se outro personagem surge forte sendo conservador, vou segui-lo. E é o que está acontecendo com o Pablo Marçal, porque é um cara que passa mais energia e mais coragem. E isso deve estar preocupando muito o Bolsonaro. Possivelmente a gente pode ver um alinhamento no segundo turno. Ou seja, a eleição de São Paulo criou um mega conflito e vai solucionar um mega conflito caso o Pablito não ganhe no primeiro turno. Que se ganhar no primeiro turno, aí o cacife do Pablo vai estar muito grande, ele vai querer cobrar muito caro para apoiar qualquer um dos lados. Obviamente que eu acho que o Lula não vai ter como apoiar, porque ele realmente tem um discurso muito antagônico, mas ele pode ir pro Centrão, ele pode ir pro Bolsonaro, ele pode ir mais pro Tarcísio, ele pode escolher o seu líder. Ele não vai conseguir disputar a presidência. Eu sei que tem muita gente especulando isso. Por quê, Fernando? Porque para você ter uma base política forte, você tem que ter tempo. E para ele acelerar o tempo, ou seja, ele não precisa passar 20 anos, 15 anos na política, ele tem que plugar com alguém que está há muito tempo na política. E o Bolsonaro seria uma boa figura, até o Tarcísio seria uma boa figura, porque já tem um pouco mais de tempo que ele. Mas ele precisaria de um velho, vamos dizer assim, na política, um cara casca grossa, tipo um Temer da vida, para ele conseguir acelerar esse processo. Sozinho ele não chega a lugar nenhum, principalmente porque o judiciário tem um impacto e um dedo bem forte nessa questão de presidência, principalmente. Dito isso,
isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar. E a estratégia do Pablo Marçal Paz e Amor é basicamente porque a rejeição dele aumentou muito. Ele mesmo, numa entrevista com um jornalista, falou: vocês agora vão me amar, porque essa é a minha versão de governante e tudo mais. Esse discurso não sei se vai pegar, mas o homem é estrategista, o homem conseguiu 5,2 milhões de seguidores em pouquíssimos dias, não bateu nem um mês que ele foi derrubado, vai impactar a tua vida, porque dependendo da força que sai no Brasil inteiro, o PT e a direita, ou seja, a esquerda e a direita, se a esquerda começar a crescer muito, amigos, eu recomendo você já juntar seu dinheiro para uma passagem de Guarulhos, para você meter o pé, porque se a esquerda ganha mais 4 anos, o buraco que o Brasil vai entrar é muito fundo. E agora vamos pro ponto. Floriano, se a gente tá no buraco, por que o dólar tá caindo? Porque você tá pagando. Como assim você tá pagando? Basicamente, os juros do Brasil começou a aumentar, os juros americanos começaram a cair, ou seja, o gap de juros real, de resultado real para os investidores aumentou muito, porque o governo não para de gastar e não para de entochar mais imposto, a taxa de imposto não para de aumentar, e eles estão criando novas ferramentas para conseguir apertar você para pagar mais imposto ainda. Dito isso, se as coisas continuarem assim, se mais 4 anos gastando como loucos, como viciados, você vai ter que pagar mais imposto. Hoje, um trabalhador ou empresário carregam 3 brasileiros. São 3 brasileiros nas suas costas. Se você é carteira assinada, se você é um trabalhador, se você é um empreendedor que paga seus impostos. São 3 brasileiros no seu lombo, tá? Se por acaso, por hipótese, a esquerda ganha, eu já não começo a bancar mais 3 brasileiros que eu meto o pé. Eu só vou embora, amigos. Boa sorte pra vocês. Ou seja, se eu tava carregando 3, esses 3 vai ser distribuído pra quem ficar. E não é só agora. O Brasil é o 8º país com maior imigração de milionário, maior imigração de pessoas que têm possibilidades e valor econômico em outras sociedades. Ou seja, se era 3, vai pra 4, vai pra 5 e vai ficar bem pesado. Por quê? Porque os menos qualificados ficam, as pessoas que ficam presas no país vão ficar. Ou seja, você vai ter que trabalhar muito mais. E provavelmente a sociedade vai ficar bem mais complicada. Fernando, você acha que vai acontecer do nada, nos próximos 4 anos isso vai acontecer e acabou? Não! Mas, se continuar assim, isso vai acontecer em 10, 15 anos. Só que o problema é o seguinte: se eu esperar 10, 15 anos, eu não vou conseguir sair, porque eu vou ter sendo esmagado pela sociedade, entendeu? Você tem que sair quando você tem possibilidades. E nesse momento eu tenho possibilidades ainda. Ou seja, se a esquerda crescer muito nessas eleições municipais, eu já vou começando a caçar a minha saída, porque vai ficar muito complicado ficar no país, na minha humilde concepção. Dito isso, esses são os pontos mais relevantes que eu prestaria atenção para a sua vida, porque isso vai impactar o seu lombo, o seu bolso. Então, se você gostou desse vídeo,